O que as igrejas não ensinam. Quinta parte. Onde fica a sinagoga de Satanás? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículos 8 e 9. As sinagogas eram pequenos locais onde os judeus se reuniam para realizarem seus encontros, adorações e estudarem a Torá e nada mais que isso. Sacrifícios e ofertas eram feitos apenas no templo. As sinagogas são mencionadas 68 vezes no Novo Testamento e não equivaliam às congregações locais das igrejas evangélicas atuais. Por 2 vezes no livro do Apocalipse, Yeshua faz referência à sinagoga de Satanás, deixando subentendido que ela existe e que Satanás tem toda a liberdade de agir nelas, mas não faz citação sobre sinagoga em Israel. Apocalipse 2, versículos 9 e capítulo 3, versículo 9. É bem certo que nos dias atuais há movimentos satanistas declarados espalhados por todo o mundo e que não escondem sua devoção ao maligno. Seriam destes que Yeshua estava referindo-se no livro das Revelações? Com certeza não. Então, o que seria a sinagoga de Satanás e onde ela estaria localizada? Vamos às Escrituras. Observem bem que nas 2 referências que Yeshua faz sobre a sinagoga de Satanás, ele claramente diz que são aqueles que se auto-intitulam de serem judeus e na essência não o são. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Apocalipse 3, versículo 9. Para que possamos entender com clareza sobre este tema, precisamos primeiramente saber quem são os judeus. O termo judeu aparece pela primeira vez em 2 Reis 16, versículo 6, e originalmente era usado para designar os descendentes da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Foi depois do retorno do cativeiro na Babilônia, que todos os hebreus, de uma maneira geral, passaram a ser chamados de judeus. Esdras 4, versículo 12. Também era chamado de judeu aquele que professava o judaísmo, religião oficial dos judeus. João 3, versículo 25. Logo, judeu é todo aquele que é israelita, descendentes genéticos de Abraão. 2 Coríntios 11, versículo 22. Com os judeus Deus estabeleceu a antiga aliança com seus ritos, pactos, leis e estatutos. Romanos 9, versículo 4. Lei essa que Yeshua veio para cumpri-la e jamais abolir. Mateus 5, versículo 17. E cumpriu, ou seja, viveu de acordo com o que estava escrito. Lucas 24, versículo 44. Mas, como a maioria dos judeus não reconheceram ainda Yeshua o Messias, pois isto só acontecerá somente após terminar o tempo dos gentios, estes ainda continuam na observância das leis que a eles foram entregues por Moisés. Sim, os judeus que não reconhecem a Yeshua como Messias ainda estão debaixo da lei e se veem na obrigação de observá-las, exceto aquelas que diziam respeito ao templo, como ofertas, dízimos, primícias e sacrifícios de animais, pois o templo foi destruído e tais cerimoniais só podiam ser praticados nele, segundo a lei. Deuteronômio 12, versículo 11, e capítulo 14, versículo 23. E Yeshua veio para os judeus, mas a grande maioria o rejeitou. João 1, versículo 11. Então, a salvação foi estendida a um povo que não era judeu, conhecido como gentios, os quais, pela fé, foram adotados por Deus como filhos. João 1, versículo 12. O povo gentios não recebeu o mandamento de observar as leis que foram dadas aos judeus, mas no início da era da Igreja, houve um problema,
quando alguns judeus que se haviam convertido a Cristo, entenderam que os gentios deveriam observar as mesmas leis que eles observavam. Buscando solucionar esse problema, os líderes da igreja se reuniram e buscaram a orientação do guia da igreja, que é o Espírito Santo, o qual determinou o seguinte: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Atos 15, versículos 28 e 29. Além destas ordenanças, Yeshua deixou prioritariamente dois principais mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Marcos 12, versículos 30 e 31. E quem os cumpre, cumpre toda a lei. Gálatas 5, versículo 14, Tiago 2, versículo 8. Mas, o que a história dos judeus com seus costumes e suas leis tem a ver com a sinagoga de Satanás mencionado por Yeshua? Tudo. Conforme prometeu, Yeshua edificou a sua igreja, que é formada por todos aqueles que o aceitam pela fé e abandonam seus pecados. Romanos 9, versículos 23 e 25. Desde então, Satanás tem feito de tudo para destruí-la. 1 Pedro 5, versículo 8. A maior ameaça contra a igreja ao longo dos séculos não foi a cruz, não foi Roma martirizando os crentes e nem mesmo a morte. Romanos 8, versículos 35 e 36. Não foi a perseguição externa que conseguiu deter o avanço do Evangelho, pois quanto mais perseguida, mais a igreja crescia e se fortalecia. Vemos isso na vida de Paulo, que após se converter, de perseguidor, tornou-se perseguido. Gálatas 1, versículo 13. Mas, por onde passou, Paulo pregou o evangelho que lhe foi confiado e plantou igrejas. Igrejas essas que, na ausência de Paulo, começaram a sofrer a influência dos judaizantes, que eram judeus que se convertiam, principalmente do farisaísmo à fé cristã, mas que não abandonavam suas milenares tradições. Yeshua havia alertado seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, e este foi a maior ameaça à igreja, como ainda o é Mateus 16, versículos 6 e 12. A igreja em Corinto foi tão influenciada pela doutrina dos fariseus que até no ato da ceia se cometia heresia. 1 Coríntios 11, versículos 19 e 20. Outro exemplo semelhante vemos nos crentes da Galácia que, inchados pelo fermento dos judaizantes, chegaram ao ponto de retroceder do espírito para a carne, da graça para as obras da lei que em Cristo foram cabalmente cumpridas na cruz. Gálatas 3, versículos 1 e 3. Paulo, como pastor dessa igreja, censura a incoerência desta igreja. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Eterno, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Gálatas 5, versículos 7 e 10. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.